do perispírito, se assim podemos nos expressar, ou morre-se uma segunda vez quando se perde, nas esferas superiores, o veículo perispiritual ao conquistar-se organismo mais sutil e sublimado. Em qualquer dos casos poderá vir a ocorrer uma desintegração atômica. E a mente desintegrar-se-á algum dia? Arrisquei a pergunta. A destruição do ser na sua maior intimidade, que é a mente, meu filho, reduto sagrado da divindade, também pode ocorrer, mas isso só mais tarde poderemos compreender. E a imortalidade não nos garante uma integridade da mente. A subdivisão da mente que um dia se tornou humana e que marcha ao encontro da angelitude é semelhante à subdivisão do átomo, quase inexplicável inicialmente pela ciência da Terra e tão fácil de compreender hoje. Atafon olhou os seres decaídos que ali permaneciam abraçados com a Terra. O mistério da vida universal é ainda um desafio à ciência e à compreensão dos homens. Deus, porém, em sua grandeza e bondade, concede-nos órgãos novos de percepção que fazem com que saiamos das trevas para a luz. O espírito sublime acariciou, como era seu costume, um daqueles pobres adormecidos, e a criatura aprisionada em si mesma pareceu fazer movimentos que nós percebemos. Lembrava uma lesma que se movimentasse. Restam-lhe ainda algumas vibrações, acrescentou Orcus, que até aquele momento se mantivera silencioso. Nerodiano aguardava estático o término da lição. Como prova do que dizia, Atafon acariciou outro daqueles seres dormentes, tão profundamente adormecidos como se estivessem mortos, sem que este fizesse qualquer movimento, por mais imperceptível que fosse, ou desse por qualquer forma demonstração de vida. As galerias contendo as madres de gestação tomavam todas as direções, como logo em seguida pudemos ver. O êxito da visita entusiasmara Nerodiano, que resolvera abrir todas as portas para nós. Via-se no rosto do grande carcereiro que ele se sentia feliz em vigiar aqueles infelizes. Na realidade, abstraindo-se da situação fantástica da caverna gelatinosa e da profundidade em que se encontrava, poderíamos admitir aquilo como um departamento ou laboratório especializado. Deus, em sua imensa misericórdia, estender as mãos para amparar os que caiam, permitindo-lhes um estágio em região intermediária. De fato, o que poderia à primeira vista nos parecer um mal era o bem salvador que fora ao encontro dos que estavam perdidos. Grandes chocadeiras funcionando segundo um mecanismo que eu desconhecia era a classificação mais adequada. Depois disso, Atafon teve um gesto de agradecimento a Nerodiano, e preparamo-nos para sair quando notamos a chegada de outros peixes que, nadando velozmente, vieram ao nosso encontro. "Como vai, meu filho?" interrogou um deles, que pude verificar logo ser criatura feminina. Não nos deu a menor atenção nem nos cumprimentou. Os outros rodearam Nerodiano. Eram exatamente 6. O monstrengo respondeu-lhe até com certa delicadeza. "Vai bem. Está sob meus cuidados especiais." "Demonstrou algum sinal de vida?" continuou. "Não. Nada demonstrou." Era evidente que nos interessamos de imediato pelo assunto. Estávamos surpreendidos. Será que mesmo no fundo dos abismos o instinto maternal predominava? Desejava vê-lo. "Pode ser?" pediu ela. Nerodiano assentiu com um ligeiro movimento de cabeça e ambos se encaminharam para uma grande prateleira situada não muito distante de nós. Vimos que Nerodiano rolou um daqueles ovoides. A mãe acariciou-o, abraçou-o e começou a chorar desesperadamente. Meu filho, quando voltarás a me reconhecer?" Tão grande era o seu desespero que nos comoveu. Jamais poderia imaginar que naquelas regiões pudesse medrar o sentimento e o amor. No entanto, ali estava o fato eloquente e vivo. Como era terrível contemplar aquela mãe que se dirigia ao filho encarcerado em si mesmo. Nenhum som, nenhuma palavra, nenhum movimento veio dele. Impotente, clamou desvairada: "Malditos dragões que nos aprisionam e escravizam! Por que fizeram isso com meu filho? Malditos, malditos sejam todos!" Soluços entrecortados sacudiram-lhe o peito.
jamais me esquecerei daquela mulher peixe desesperada dentro dos abismos. Nerodiano, impassível, falou-lhe severo: não te dirijas insolentemente aos dragões. Sabes o que espera os revoltosos. A mulher peixe assombrada pareceu recordar-se de algo terrível porque se calou imediatamente e, nadando, foi embora. Atafon percebeu-me a onda de pensamentos desencontrados porque veio lesto em meu auxílio. Não conhecem a lei que os desgasta e deforma, explicou solícito. Creem que a degradação da própria forma é obra dos dragões. Estes, por sua vez, criaturas inteligentíssimas e más, conservam-nos nessa crença absurda a fim de melhor governá-los. Aproveitam-se da força da lei real e conquistam com esse estratagema o respeito de milhões de espíritos que nestas regiões se debatem nas malhas da forma degradante e degradada. Nerodiano acompanhava-lhe a palavra livre e não demorou a envolver-se no assunto emitindo comentário audacioso. Admira-me muito que mensageiro de hierarquia espiritual de tua classe venha desprestigiar os dragões, vigilantes milenares da forma. Atafon contemplou e respondeu: enganas-te, Nerodiano, não busco diminuir os dragões, apenas instruo meu pupilo. Não me envolvo na justiça dos dragões, estudo a obra de Deus em toda parte. Não dizes tu mesmo que os dragões executam a lei? Pois eu venho em nome da lei que tu respeitas. Como viste, nada disse a mulher que menosprezasse o trabalho dos dragões. O espírito pareceu acalmar-se porque falou à guisa de desculpa. Tens razão, não havia pensado nisso. É verdade que não perturbaste a mulher. Assistindo aquilo tudo e vendo Nerodiano, ele mesmo, metade homem e metade peixe, não podia compreender a sua conformação e obediência aos preceitos de seres tão perversos quanto os dragões, que eu ainda não conhecia, mas que estava aprendendo a temer. Somente seres muito poderosos teriam forças para existir desafiando o bem e zombando da divindade dentro de um processo de escravização de milhares. Saiamos, disse Atafon, e conduziu-nos para fora da caverna. Nerodiano, à saída, após os agradecimentos de Atafon, ficou contemplando-nos enquanto nos afastávamos através do oceano de gelatina. 30. Indicações sobre o poder mental. Seres estranhos e sinistros passavam por nós em todas as direções, todavia o olhar parecia-lhes distante e perdido. São inconscientes? Perguntei. Na realidade são, esclareceu Orcus. O pensamento deles, conquanto exista, permanece longe ou embotado. Vivem uma vida de peixes ou de seres aquáticos. Não se lembram, muitas vezes, da esfera de cima e supõem que são capazes de articular uma vida diferente em condições superiores. Perderam a noção de valor ou de forma humana. E têm sensações e desejos? Continuei interrogando. Às vezes essas sensações se intensificam naquilo que poderíamos chamar a base infrafísica. À proporção que o ser cai, as sensações e desejos concentram-se cada vez mais em seus órgãos de manifestações primárias, e, de maneira excepcional, sexuais. A natureza em toda parte do universo exige o seu quinhão e cobra o seu tributo. Mas aqui, nesta região e nestes sítios existe entendimento sexual entre estas criaturas? Exclamei espantado. Talvez não como entendem os homens, mas existe. A manifestação do sexo é um dos maiores poderes da mente em todo o universo. A mente em estágio inferior de conhecimento, progresso e vibração se expressa sexualmente através de órgãos de sensação e reprodução das formas em plano inferior. A mente em estágio de conhecimento, progresso e vibração superior se expressa sexualmente através de transferência de alimento masculino-feminino que em última instância significa troca de valores evolutivos. Não recebe a flor o pólen de outra flor que se situa à distância. E o que é isso em última análise senão manifestação sexual no campo da botânica? Fitei Arcus assombrado. Nunca ouvira semelhantes explicações e, naquele local, tornava-se ainda mais fantástico. Então esses seres que vemos, deformados,
escravizados, mutilados, ainda assim se amam e reproduzem. De certa forma, sim. Amar e reproduzir-se é a lei de Deus. Através das formas infinitamente diferentes expressa-se a evolução do princípio espiritual em marcha para o supremo bem. A escada que conduz aos cimos espirituais tem sua base nas formas inferiores da vida. Deus está em tudo. A cada um segundo as suas obras, como ensina a palavra divina. Da sombra para a luz, e do inferior para o superior, exprimem o princípio da lei. O que pensam os homens a respeito da verdade não altera a própria verdade. Aqui embaixo, como lá no alto, Deus legisla com o mesmo amor e carinho. Ninguém é órfão da providência divina. O ódio é apenas o afastamento da lei. A desordem somente indica a existência da ordem e o mal é temporariamente a ausência do bem. Estacionar e progredir são estágios de um mesmo movimento. Orcus calou-se e eu fiquei estático contemplando a gelatina verde que continha esses milhões de vidas que representavam a existência de Deus em toda parte. Orcus sorriu percebendo meus pensamentos através da tela mental e acrescentou: Não se iluda, meu amigo, o anjo e o demônio são irmãos. A ameba e as potências celestiais mais elevadas detêm em si os princípios da mesma vida universal eterna e gloriosa. Fomos, porém, surpreendidos pela chegada de um estranho polvo de 1000 braços e olhar fosforescente. Aterrorizei-me. Atafon, no entanto, estendeu a destra da qual partiram fagulhas azulinhas de intensa vibratibilidade. O animal estacou e flutuou à nossa frente. Era, na realidade, um monstro. Antes que eu me refizesse da surpresa fui tomado por uma surpresa maior. Com voz gutural e horrenda, falou ele dirigindo-se a Tafon. Não respeitas os teus irmãos. Onde está a tua superioridade, anjo do abismo? Aqui não se trata de respeitar irmãos, respondeu Atafon, e sim de autodefesa. Sabe muito bem qual a tua intenção. A lei não nos obriga a sucumbir. Viajo com finalidades educativas em companhia de amigos. Conheces minhas funções de fiscal da lei, por que me atacas? As palavras decisivas de Atafon pareceram deter o monstro porque permaneceu estático. Antes que dissesse algo, Atafon arrastou-se lago adentro deixando-o ali parado. A gelatina cobria a imensidade. Sentíamos-nos ansiosos por sair dali. O grande espírito percebeu minha luta íntima porque exclamou, sairemos já destas regiões. Espíritos menos compreensivos começaram a infestar este lago. De fato, notei que as águas gelatinosas movimentavam estranhamente e julguei vislumbrar seres desconhecidos, de tamanho descomunal, que nadavam em nossa direção. Por ora, você, meu filho, não está em condições psíquicas de enfrentar todos os monstros que habitam estes sítios. Exclamou Orcus. Atafon sabe o que faz. O conhecimento gradativo é a norma indefectível do pensamento superior. Ninguém pode dar mais do que tem nem receber mais do que pode. A capacidade assimilativa de cada espírito determina a sua situação no universo. Já dizia o apóstolo que às crianças se deve dar leite. Compreendi os ensinamentos de Orcus. Nem a mais me impelia a minha natural curiosidade. Se conhecer era o meu objetivo, sobreviver era a minha necessidade absoluta. Não devia recuar nem devia arriscar, todavia, minha integridade perispiritual. A cada um segundo as suas obras, ensinar o Senhor. Não tinha o direito de pedir mais do que merecia ou defrontar perigos para os quais não estava preparado. Ademais, ladeavam-me 2 queridos instrutores. Quando saímos do lago em extensa praia, a noite escura invadia-nos totalmente a retina. Senti que fora a densidade ambiente era menos asfixiante. Uma aragem fresca banhava-nos as faces e uma impressão de bem-estar tomava-nos o coração. Uma resta de luz descia do alto. E ainda Gabriel que vela explicou Atafon. Através das rochas, dos lagos e das trevas, projeta ele sua luz para nos advertir que está presente.
Deus não abandona suas criaturas. Atafon falou e eu segui com os olhos aquela expressão da bondade divina que descia aos mais profundos abismos. Logo em seguida, porém, passamos a ouvir esquisitas vozes guturais nascidas da noite escura. São os crocodilos, advertiu-nos o grande espírito. Passaremos por entre eles incólumes. São também formas espirituais? Interroguei assombrado. Sim. Irmãos nossos que jazem aprisionados nas formas animalescas que criaram para si mesmos. As criaturas criam as prisões que as escravizam. Quando um homem compreender um dia o poder modelador da mente, compreenderá então que atingir as estrelas ou mergulhar nos mais profundos infernos é unicamente obra sua. O poder da mente, centelha divina e dádiva do Criador, conduz para os cimos ou para os baixios de acordo com a vontade de cada um que se opõe ou se adapta à lei. O pensamento, meu filho, estabelece no ser as correntes vibratórias que organizam o próprio espírito. Vibrar é intensificar em si mesmo o amor de Deus, o amor da matéria mais densa. Ouvi os ensinamentos com profunda humildade. Meu coração sentiu que Atafon abria para mim o santuário dos grandes mistérios. A nossos pés, estáticos, olhares fosforescentes, horríveis, centenas de espíritos crocodilos nos contemplavam. Atafon acendera uma luz em pleno peito. Luminosidade roxo-prateada derramava-se-lhe em torno que parecia imobilizar as horrendas criaturas. As fisionomias, porém, por mais incrível que pareça, lembravam as caras dos homens. No olhar havia aquela expressão da humanidade perdida. Um pavor sobre-humano dominou minhas entranhas. Não saberia dizer se era emoção de ver a que ponto desceram nossos irmãos escravizados na forma degenerada ou se o receio de ser assaltado por aquelas criaturas anti-humanas. Longuíssima foi a caminhada. Nada lhes falamos e Atafon pareceu preferir o silêncio. Orcus segurava meu braço e mantinha-me ereto. As sombras da noite eram apenas iluminadas agora pela luz de Atafon que clareava as fisionomias animalescas. Interminável a viagem, até que foram escasseando os agrupamentos de crocodilos e de repente tomamos por estreito caminho que rodeava a montanha soturna onde habitavam os maiores seres daqueles lugares. Perdemos de vista os crocodilos, que, assim que perceberam que a luz desaparecera, prorromperam numa gritaria infernal. Foi então que pude distinguir entre aquelas vozes sons verdadeiramente humanos que clamavam: Senhor! Senhor! Perdoa-nos o mal que praticamos. Estarreci. Por que não ajudar a esses que estavam arrependidos? De nada vale, disse Orcus, conduzi-los simplesmente das trevas para a luz. A mudança de lugar apenas não lhes altera a intimidade do ser. Só o tempo poderá reconduzi-los à superfície com sucesso. E esses gritos de arrependimento não são verdadeiros. É possível que sejam, mas não está escrito que não basta dizer Senhor. Senhor. A evolução é inexorável e a lei que permitiu a descida exige condições para a subida. Ninguém desafia impunemente as leis de Deus. O doente hospitalizado em estado grave, pelo fato de gritar Senhor. Senhor. Não fica curado imediatamente, fica. Terá que aguardar a cura lenta que os medicamentos lhe proporcionarem. Aqueles crocodilos naquele charco não estão abandonados a si mesmos. A misericórdia divina já lhes ouviu as vozes e proverá. Diante das observações judiciosas de Orcus Caleme, embora dominado por profunda angústia no coração. 31. A montanha. Em cima, na montanha escura, dissera Atafon que habitavam grandes e terríveis espíritos envoltos em formas jamais sonhadas pelos homens e supunham-se eles administradores dos charcos e das planícies. Realmente, uivos, urros, e clamores que abalavam a imensidade ouviam-se de quando em quando me fazendo tremer as fibras mais íntimas do ser. Atafon à frente, Orcus e por fim eu, caminhávamos em coluna. Éramos três sombras fracamente iluminadas pela luz de um espírito. A imensidade daqueles ermos não tinha medida e seria impossível descrever-lhes a extensão.
De quando em quando meu coração era tomado por um profundo vazio, cheio de angústia. Parecia-me infinita solidão. Orcus percebeu minhas oscilações vibratórias porque murmurou para Tafon: o nosso amigo está sentindo a angústia do tempo. A Tafon estacou imediatamente e respondeu: Orcus, nesse caso a situação é grave. Teremos que buscar pouso em algum posto de vigia. Eu começara a me sentir cada vez mais tonto e tinha a sensação de que ia perder os sentidos. Como encontrar agora um posto de vigia? Ouvi ainda a voz de Orcus um tanto preocupada. Veremos, acrescentou a Tafon. Não me lembro de mais nada. Quando acordei repousava em leito muito alvo onde uma temperatura agradável nos penetrava intensamente. Orcus paternalmente me alisava a cabeça e a Tafon sorria-me. Você sofreu uma crise de tempo, disse ele. Não é fácil atravessar essas zonas sem a noção de tempo que a superfície concede àqueles que vivem nela. Meu pensamento ainda incapaz de articular-se não podia compreender exatamente o que lhe falava. Só muito mais tarde iria saber que a falta de noção de medida de tempo pode precipitar a criatura num estado de completa desolação interna. O vazio e a angústia dominam de tal maneira a alma que o ser marcha vertiginosamente ao encontro da inconsciência. Há uma paralisação quase total dos centros motores do cérebro e do coração. Olhei melhor o ambiente e vi que ali havia outras criaturas quase tão belas quanto a Tafon e Orcus. Lembravam formas femininas de diafaniedade inconcebível. São nossas irmãs designadas para vigiar um dos desfiladeiros do abismo apresentou alegremente a Tafon. As criaturas aproximaram-se de mim e beijaram-me na testa. Tempitera, murmuraram elas com vozes angelicais. O Senhor concedeu-nos a alegria de servi-lo nestes abismos e somos felizes por isso. Como poderiam ser felizes naquelas regiões abandonadas de tudo, pensei comigo. Sorriram numa demonstração de que haviam compreendido o meu pensamento. A alegria íntima de servir vence todas as dificuldades, ensinou-me Tera. Quando se conquista o sentimento verdadeiro do amor a Deus e aos outros seres, somos felizes em qualquer parte do universo. O reino de Deus está em toda parte. Senti-me ligeiramente envergonhado ao ouvir a lição. Mas e o abandono, a solidão? Gaguejei. Não existem abandono nem solidão, esclareceu. Nós vivemos intensamente procurando despertar nos seres que habitam os abismos a compreensão da lei de Deus ou então amparando aqueles que se perdem. As palavras de Tera caíram em meu coração como água no deserto. A minha visão limitada descortinou-se um entendimento maior da alegria de viver para servir. Passei ali muitas horas ou dias ou meses. Não sei dizer porque ali o tempo não se conta. Estaria aquilo tudo ocorrendo dentro de alguns minutos apenas de acordo com a medida de tempo da Terra. Não poderia também responder porque quando na superfície eu me lembrava que, sonhando, em alguns minutos ou horas uma infinidade de coisas aconteciam. Tempo e Tera são dois espíritos de evolução feminina com enorme progresso conquistado. Mais abaixo um pouco de Tafon e mais acima do que Orcus. Admiráveis criaturas de mãos iluminadas. Perguntei-lhes se haviam feito sempre a sua evolução na Terra. Disseram que não. Vieram de Vênus onde haviam atingido o mais alto progresso possível. Informadas da existência de planos subterrâneos em nosso mundo, ofereceram-se voluntárias para ajudar os abismos. Essa decisão repercutiu intensamente entre o Conselho Espiritual Venusiano que após entendimentos com o governador da Terra concedeu-lhes autorização. Chegaram aqui há milênios onde permanecem. De vez em quando são revezadas por outras duas figuras masculinas de Vênus de igual evolução. Eros e Urus. O revezamento se faz na base de 800 anos terrestres. Espécie de férias. A dedicação desses espíritos que guardam a forma degenerada nas profundidades do submundo atinge as raias do sublime. A penetração da luz em plenas trevas representa evidentemente notável colaboração.
É com acento circunflexo certo que isso lhes aumentará as credenciais nos planos superiores, mas não fazem isso com a intenção de conquistarem credenciais, estimula-se apenas o amor ao próximo. Inigualáveis na afeição cercaram-me de carinho. Durante esse tempo não vi Orcus nem Etafon que se ausentaram em visita a outras regiões. Supus que no momento talvez me fosse interdita a viagem com eles. Procurei compreender e aproveitar a companhia das irmãs que se desvelavam ao meu lado contando-me histórias dos abismos e de suas lutas. O sistema de vida que levavam impressionou-me profundamente. Na realidade não eram criaturas como nós. Eram mais diáfanas e possuíam uma capacidade de penetração extraordinária através dos obstáculos, fossem eles montanhas, lagos ou poeiras. O que significa poeira no interior da Terra são grandes faixas vibratórias que circulam interiormente o planeta como que tocadas por ventos invisíveis e que quase sempre arrastam multidão de seres como um ciclone. Emotivo permanente de terror. Elas, todavia, se sobrepunham às poeiras. As ondas passam por elas sem lhes causar a mínima alteração. Alimentavam-se em copos de cristalina transparência ingerindo líquidos de inigualável beleza. Davam-me às vezes alguns daqueles alimentos. Sentia-me intensamente revigorado e notava que me aguçavam as percepções espirituais. Pareciam líquidos de fogo que exaltavam meus sentidos espirituais. As taças em forma de grandes lírios eram de excelsa delicadeza. Tempitera repousava um pouco, pois enquanto uma cuidava de mim a outra desvelava-se vigilante nos desfiladeiros. Que serviços elas faziam em favor daqueles espíritos deformados, perdidos, inconscientes ou loucos? Nem sempre estão perdidos. Falou Tera certa de que meu pensamento fixara-se com intensidade no problema. Em todo ser por mais baixo que tenha caído sempre brilha a luz da esperança. Controlamos os enviados dos dragões e impedimos que a sua ânsia de justiça ultrapasse a força da lei. Aqui estamos como guardiães dos mais fracos. Mesmo entre as feras existem os mais fortes e os mais fracos. Opomos-nos à ferocidade sem limite e damos amparo aos que começam a subir. Então é realidade afirmativa de que através da forma degenerada ou desgastada pode o espírito caído tornar a subir? Interroguei ansioso de conhecimento. A divina bondade recupera sempre aos que anseiam por recuperar-se. Mesmo depois de perdida toda a esperança no coração das formas ainda permanece a esperança divina. Deus, meu filho, é infinitamente misericordioso. Compreendi o apontamento de Tera e perdi-me em profundas meditações. Uma pequena janela de material e forma inconcebíveis na superfície permitia-nos ver o exterior da habitação e pude perceber que lá fora muitas vezes o vento gemia e uma cortina de neve caía sem cessar. Como poderia se dar tal fenômeno estranho tendo em vista a afirmativa científica de que a cada 33 metros de profundidade na Terra corresponde um grau de calor e de acordo com as informações espirituais, mais ainda. Tera explicou-me que a ciência humana do futuro é que poderia compreender o fenômeno. O interior da Terra também possui zonas frígidas, gélidas em seus círculos espirituais. Estamos numa faixa espiritual de intensa frigidez por onde os espíritos sombrios passam cobertos de neve e endurecidos. Aqui, somente seres de cascas ou carapaças endurecidas podem viver. Nós estamos acima da temperatura e do tempo existente nestas zonas. Você, porém, ainda não possui o organismo espiritual adequado. Por isso a Tafon preferiu deixá-lo em nosso clima caseiro. De fato, olhando pela janela, vi que filas intermináveis de criaturas semelhantes aos búfalos caminhavam na neve. Suas fisionomias, no entanto, lembravam longínquamente a fisionomia dos homens. Olhos fuzilantes como brasas e passo tardo. Seres de forma antediluviana, dinossauros horríveis, descomunais, abalavam as imensidades. Contemplá-los por aquele óculo era de certa forma um espetáculo horripilante, mas ao mesmo tempo grandioso. Como seriam os dragões?
Gostaria de enfrentá-los um dia. Terra alisou meus cabelos mansamente e disse: Você se lembra da história de Lúcifer? Então não deseje nunca ver os dragões. Ainda não se conformaram com aquilo que supõem ser condenação eterna. Através da janela vi outros seres. Às vezes eram bandos enormes de macacos peludos ou de ursos esquisitos. Dizia-me Terra que todos eles eram espíritos decaídos às voltas com a forma. Alguns se arriscavam a vir até a janela e olhavam-nos ansiosos. A presença de Terra ou de Tempe, contudo, parece que os impedia de qualquer ataque. Supus tratar com criaturas espirituais. De certa maneira são, explicou-me Terra. A capacidade mental deles está muito reduzida, muitíssimo abaixo de qualquer ser que habita a superfície. O que acontece, porém, é que muitos, embora descendo, guardam inviolavelmente a inteligência e passam a usá-la para o mal. Nem todos caminham logo ao encontro da inconsciência. Resistem por um poder para nós ainda desconhecido à paralisação da mente. Endurece-lhes primeiro o coração e a inteligência brilha para o mal. Esses são realmente perigosos. Daqui de baixo tramam incursões na superfície. Por isso vocês se lembram que Lúcifer quis escalar os céus. Precipitado nos abismos no amor à superfície e revoltado. Há quedas de planetas superiores para planetas inferiores, mas há quedas também para o interior do próprio planeta. Fiquei contemplando aquele anjo sublime que me servia, certo de que a infinita bondade de Deus se esquecera que na minha inferioridade eu ainda conservava mente sem luz e um coração de barro. 32. A volta de Atafon. O retorno de Atafon e Orcus encheu meu coração de alegria. Embora já ambientado com Terra e Tempe, aprazia-me vê-los de volta. Sentia-me firme, seguro com eles. Sorriram da minha alegria que lhes devera parecer infantil. Fomos aos subabismos, falou ele. A situação continua a mesma. Nada melhorou por lá. Subabismo. Aquilo vibrou como pancada desferida em minha cabeça. O que seria isso? Nós apenas percorremos até agora lugares situados na faixa interior da Terra que se convencionou chamar abismos. Logo em seguida, descendo vem o que se chamou subabismos ou abaixo dos abismos. São regiões mais profundas situadas em faixa imediatamente inferior àquela em que estamos. Meu filho, seguimos sempre na direção do centro. Aqui onde habitam Terra e Tempe é uma das entradas ou portas de acesso dos subabismos para os abismos ou dos abismos para os subabismos. Desce-se e sobe-se. No momento, infelizmente você não está em condições de dizer mais. Deverá satisfazer-se somente com a informação da existência dessa faixa que lhe ficará por hora desconhecida. Agradeci com um gesto a delicadeza de Atafon, mesmo porque eu ainda guardava o leito e compreendia perfeitamente minha imensa inferioridade espiritual. Aprendera logo que no interior da Terra só se desce sendo ou cada vez mais monstro ou cada vez mais anjo. Jesus descera aos infernos ou regiões inferiores como o maior dos anjos que já penetrou a Terra. Para os mundos superiores a lei é quase a mesma. Há portas de saída ou de entrada por toda parte. Entra-se por atraso ou por adiantamento. Na condição de aprendiz ou na situação de doente. Os instrutores divinos espalhados por toda a parte estudam-nos as possibilidades. Orcus, sereno, contemplava-me com simpatia e amor. Espírito de alta envergadura alegrava-se com os meus progressos no campo do conhecimento. Despedimos-nos de Terra e Tempe com lágrimas nos olhos. À porta abraçamo-nos com profundo carinho e saudade. À nossa frente a escuridão da noite mais escura esperava-nos tendo como estrada vielas pedregosas, úmidas, escorregadias, limosas. O coração batia-me no peito descompassado. Não poderia pensar. A saudade da crosta voltava-me agora mais intensa. Em breve, retornaremos à superfície traço. Animou-me Orcus paternalmente. Nossa primeira viagem pelo interior da Terra aproxima-se do fim. Um dia,
Haveremos de penetrar de novo até os grandes abismos. Um calor diferente percorreu meu ser. As palavras de Orcus plenas de eletromagnetismo espiritual fizeram-me enorme bem. A esperança de respirar à toa era reconforto inimaginável. Embora o aprendizado e a conquista de conhecimentos superiores, a saudade do lar era indescritível. Vencer a angústia do tempo, mas não conseguir ainda me sobrepor à angústia da saudade. As vielas agora se sucediam umas após as outras com desvios labirínticos e perturbadores. As ondas de neves ficaram para trás e os grandes mamutes que eu vira através da janela haviam desaparecido. A solidão, a imensa e terrível solidão é que, somente ela, dominava todas as coisas. Nenhum grito, nenhum som, nada. Devemos ter cuidado agora, explicou Atafon. Este silêncio é perigoso. Os dragões que povoam o centro da terra usam-no para enlouquecer os espíritos como nós que vêm em missão. Acreditam que possamos cair. E isso não acontece nunca. Indaguei. Às vezes acontece. Espíritos menos prevenidos deixam-se invadir pelo silêncio das coisas mortas e desorientam-se. Aí então aparecem os monstros horríveis que se ocultam nessas brenhas e arrastam-nos para as trevas. Quer dizer que esse silêncio é aparente? Perguntei ansioso. É sim. Todos estão aí. Quer ver? Fiz um gesto que o sim. Atafon ergueu a destra em direção à imensidade e uma descarga de luz azulina e arroxeada iluminou as trevas. Nessa hora pude ver milhares de criaturas de todos os tamanhos e formas, medonhas e horripilantes, sub-humanas ou animalescas, que prorromperam num clamor de ensurdecer. Tapei os ouvidos aterrorizado, mas inutilmente porque os sons penetravam através do organismo perispiritual como pontas de fogo e faziam-no repercutir como um tambor. Imaginei cair desacordado, mas Atafon fez um gesto de luz e tudo voltou ao silêncio mais sepulcral. Compreendi que o risco luminoso que traçou com a destra era uma ordem que eles entendiam. Meu coração descompassado iniciou a marcha para a normalidade. Compreendeu onde estamos. Cochichou-me Orcus apertando meu braço. Nada por aqui é desabitado. A luz e as trevas enchem o universo e acima delas Deus governa. 33. Buscando a saída. Há portas de saída para todo o universo, ensinou Orcus. Das esferas inferiores para as esferas superiores. Todas elas são guardadas por seres terríveis ou angelicais. Nas faixas vibratórias de maior densidade permanecem guardiões maléficos e às vezes, como aqui, enviados celestiais. A dificuldade para o espírito que evolui consiste em atingir essas portas libertadoras. Uma infinidade de criaturas que se comprazem em viver nas trevas ou no mal procuram impedir por todas as formas que o ser se liberte. Usam todos os meios e recursos ao seu alcance. O orgulho, a vaidade e o egoísmo são seus aliados naturais. A seguir, os preconceitos e por fim a força e a violência. Isso caracteriza a luta entre o bem e o mal, a luz e as trevas identificados em todas as épocas por todos os grandes iniciados. A matéria diglodia-se com o espírito. Ser ou não ser, disse o grande poeta. Fitei Orcus deslumbrado. Suas anotações eram realmente impressionantes. O silêncio dominando de novo a extensão convidava-nos ao temor sem limites. Levantei os olhos procurando as portas. Nada vi. Somente escuridão. Apenas do peito de Atafon a luminosa fonte de luz esverdeada clareava o caminho. Busquei Gabriel nas alturas, mas os raios de sua luz coavam-se fraquíssimos para mim através dos rochedos. Onde estaríamos? Como era angustioso o silêncio. Assustei-me. Eu que sofrera a crise do tempo não viria a sofrer a angústia do silêncio. É possível falou-me Orcus, antes que eu lhe dissesse. O silêncio absoluto provoca uma profunda tristeza. O coração parece esvaziar-se completamente e a alma perde o equilíbrio interior. Fitei Orcus preocupado.
Meu coração começava a angustiar-se e uma indiferença esquisita dominava minha alma. Não estamos, todavia, no silêncio absoluto, esclareceu ele. O ambiente está repleto de ideias, pensamentos, formas dessas milhares de criaturas que se escondem na sombra. O que pensam e o que sentem refletem-se no espaço aéreo que preenche os abismos e conquanto espíritos como você não o percebam, são, contudo, atingidos em pleno peito ou na cabeça pelo impacto dessas manifestações de ordem inferior, emanadas de suas inteligências ou impulsos terríveis de seus sentimentos. Na realidade, poderíamos compará-los ao estampido de canhões num plano em que nem toda a mente pode alcançar. Calou-se Orcus. Atafon à frente prosseguia a jornada. Pareceu-me que subia a escarpada encosta. O terreno era escorregadio e pedregoso. Escuro. Caminho estreito que mal dava para o passo de um homem. De repente, Atafon fez-nos um sinal com a destra. Estacamos. Murmurou qualquer coisa baixinho para Orcus e então fui surpreendido por um fato extraordinário. Atafon, que até ali se mantivera dentro de uma conduta de perfeita modéstia e humildade, elevou-se no espaço como um grande pássaro. Suas vestes semelhavam asas e de súbito, iluminaram-se de uma luz verde amarelada cujos raios iluminavam as trevas. Vi assombrado milhões de criaturas que exibiam todas as formas e aspectos que jaziam nas reentrâncias dos rochedos, nos buracos enormes ou nos caminhos tortuosos. Atafon pairou na altura. A princípio chocados com o fenômeno, o silêncio pareceu tornar-se mais profundo. Em seguida prorromperam em imensa gritaria como lhes era hábito em tais circunstâncias. Depois, frações de segundos se pudesse medir o tempo, as vozes fizeram terrível staccato. Atafon como um pássaro de luz subia na escuridão que aos poucos ia recaindo nos abismos. À sua passagem nas alturas verificamos que píncaros pontiagudos de extensão quase infinita clareavam-se e logo após mergulhavam na sombra. Ficáramos perdidos na distância imensurável. Onde iria aquele anjo do abismo? Pensei dominado por angustiosa tristeza. Atafon fui obrigado a subir a fim de observar se as portas de saída estão abertas para nós, explicou Orcus. E por que se manteve ele a pé durante todo esse tempo conosco quando poderíamos ter percorrido estes infernos de maneira mais suave? Interroguei. Realmente, poderia ter usado as faculdades pessoais de transporte aéreo e você seria carregado em seus braços. Concordou Orcus. No entanto, meu filho, você perderia a beleza da viagem, não acha? Veria tudo de cima e isso não atenderia aos objetivos de sua incursão. Por outro lado, meu caro, naquelas alturas onde se encontra no momento Atafon está ele desenvolvendo uma velocidade celular de expansão do próprio perispírito tal, que você sob o impacto da vibração dele, viajaria desacordado. Olhei Orcus surpreso e pálido, mas compreendi a observação. Se os seres superiores vibrassem a nosso lado com toda a intensidade de que são capazes nós adormeceríamos. Ensinou ainda o grande espírito. Lembra-se de Jesus no Tabor? Não ocorreu fato semelhante. Há leis de tal rigidez que inutilmente tentaríamos vencê-las. A humildade em toda parte do universo é o equilíbrio das leis. O rosto de Orcus sobre o pescoço taurino naquela hora pareceu-me também iluminado por estranhas vibrações e eu senti que um estado diferente e esquisito me envolvia o coração. 34. As portas libertadoras. Atafon perdera-se nas distâncias abismais. Sabíamos que à nossa volta os monstros horrendos faziam as suas habitações e, mergulhados nas trevas, poderiam surgir de um momento para outro. Não me era dado saber qual a força real ou poder de Orcus. Teria ele possibilidades de defesa idênticas às de Atafon. O fato é que o silêncio dominava as coisas e envolvia-nos completamente. Alegrei-me com o silêncio que tempos antes me angustiara. Agora, ele era como bálsamo na minha alma. Sabia que significava quietude e a calma.
Os seres horripilantes daquelas regiões estavam quedos. Atafon desaparecera. Orcus suspirou. Enfim, atravessou as portas, disse ele. Compreendi que falava de Atafon. Agora está na superfície, acrescentou, e em breve nós o seguiremos, e nos permitido sair em linha reta como ele. Perguntei. Não, isso não, mas conseguirá as ordens de que necessitamos para o retorno. Quer dizer que não poderemos sair dos abismos sem essas ordens? Não, não poderemos. Quem desce com permissão permanece sob controle das esferas mais elevadas. Teremos que aguardar autorização para penetrar de novo nas terras da superfície. Isto está me parecendo passaporte, falei tentando sorrir. Orcus riu-se abertamente da minha ideia. Nem mais nem menos, meu filho, a lei é semelhante. A espera foi longa. Abraçados nos ermos sem fim parecíamos duas aves abandonadas nos píncaros de cordilheiras nuas. O vento começava a gemer. É o Teon de novo, explicou meu amigo. Como me senti outro ouvindo o vento, não é ele que marca o tempo por aqui. É sim. Agora compreendo a bênção que representa. Fico ansioso esperando a sua volta. De fato, era uma realidade. O vento gemia e silenciava. Tempos depois retornava a gemer. Tínhamos a impressão perfeita de um relógio eterno. Entre um gemido e outro havia um espaço que significava tempo. Como a alma humana anseia por medida de tempo enquanto permanece em estado inferior de evolução. Dificilmente, o espírito poderá de um golpe compreender e viver a eternidade. Vejo que aqui, Deus guardou um profundo mistério. A insignificância de nossa presença nos abismos era completa. A grandeza das cordilheiras pontiagudas pressionava-nos a mente. Na distância infinita vimos de novo um clarão. É Gabriel, esclareceu Orcus, que prepara a nossa volta. De fato, lá estavam novamente as silhuetas das asas do anjo. Compreendi que uma luz imensa estava sendo projetada para o interior da terra. Descêramos demais. Penetráramos a enorme profundidade. Pareceu-me ver naquela luz que marchava ao nosso encontro uma prodigiosa escada que lentamente se desenrolava como uma faixa. As linhas magnéticas de proteção estão sendo lançadas para o interior, explicou o meu amigo espiritual. Em breve, estaremos controlados por elas. Contemplei a luz e, realmente, linhas magnéticas de forças corriam em nossa direção. Descargas elétricas acompanhavam-lhe o processo. Passar através das cordilheiras e dos acidentes como se estes não existissem. Logo, fomos envolvidos por aquela força estranha que nos dominou os centros motores e a capacidade interior. Parecia-me que um enorme poder invadia minha alma. Tive a impressão que Gabriel estendera as mãos e os braços em nossa direção e que, dele, partiam faíscas, raios e linhas de força eletromagnéticas e talvez atômicas. Imenso aparelho de energias cósmicas. Iniciamos a caminhada naquele desenho fantástico gravado na atmosfera abismal. Era bem uma escada. Caminhávamos por ele em direção à superfície como se o fizéssemos em superfície plana. Marcha lenta, eivada de saudade. Uma emoção desconhecida tomara-nos o íntimo ao deixar aqueles ermos. Pensávamos nas criaturas condenadas à degradação da forma que ali permaneciam. Nada podíamos fazer por elas. Submundo completamente desconhecido dos homens. Na crosta terrestre a criatura humana plasmava a sua infelicidade ou a sua alegria futura, o paraíso interior ou o inferno da perturbação quase sem fim. Agora compreendia eu porque algumas religiões falavam em inferno. Na verdade, não existia inferno eterno, mas estágios de permanência infernal. Ali, cada um precipitava-se a si mesmo no desgaste da própria forma perispiritual executando o plano de inconsciência que desce. De vez em quando ouvíamos alguns gritos chocantes partidos dos contrafortes das montanhas escuras. Voltaremos algum dia, para estudo mais perfeito dos abismos, afirmou Orcus.
Esta viagem que fizemos tinha como único objetivo dar uma notícia da existência real de criaturas espirituais no fundo da Terra. Todo o universo está povoado. Não existe um só recanto do cosmos onde Deus não tenha colocado a vida. Nossa viagem, conquanto longa, aproximava-se do fim. Viemos, agora, Gabriel perfeitamente. Sobre grandiosa montanha, de asas espalmadas como uma águia, mãos abertas voltadas para nós, irradiava luz, força e amor. Era de uma beleza indescritível e o rosto iluminado ofuscava-nos o olhar. Olhei apenas um momento e escondi os olhos nas mãos para não ficar cego. Pude, no entanto, ver que todo o seu organismo se tornara uma poderosa lâmpada que se incendiara no afã de nos ajudar. As culminâncias à sua volta estavam impregnadas daquela luz maravilhosa. Mais um pouco e alcançaríamos as portas de saída. Um pequeno esforço mais. Sentia-me cansado, mas, coisa estranha, aquela luminosidade parecia penetrar-me interiormente como se eu fosse uma esponja que absorvesse a água, e dava-me novo alento. Enfim, atingimos Gabriel. 35. Libertos. À nossa aproximação, Gabriel diminuiu a luminosidade. Vi que estávamos a pequena distância dele e que caminhávamos por um pequeno trilho sobre as montanhas escarpadas. O anjo sorriu-nos. Orcus ajoelhou-se num gesto humilde de agradecimento. Ouvimos, então, uma voz como jamais ouvi em toda a vida. Orcus, não te ajoelhes diante de mim que sou criatura como tu. Amemo-nos sem humilhação. O Senhor, que é a esperança de todos, desceu ao mundo em humildade. Levanta-te e olha-me que te amo com toda a minha alma. Orcus levantou-se. Seu rosto cobrira-se de lágrimas. Gabriel, que agora eu contemplava, porque se apagara quase, era uma criatura impressionantemente bela, jovem e puro, de uma idade inimaginável. Olhei e lágrimas dominaram-me sob o impulso da emoção. Por que chorais? Perguntou. O reino de Deus é reino de alegria e paz. Ide com o Senhor. Orcus recobrou a coragem e disse, Grande Espírito, que assistis aos pés do Cristo, agradeço-vos o amparo e a proteção. Deus em sua misericórdia há de recompensar-vos. Gabriel fez um gesto significativo com as mãos, de despedida, e Orcus tomou-me nos braços dizendo, Meu filho, agarra-te a mim. Vamos retornar atravessando a atmosfera movediça. Logo em seguida, sua mente como poderoso motor pôs-se em movimento e eu senti que nos eleváramos do solo. Como um foguete cósmico penetramos naquela faixa de tons vermelho-amarronzados que fervilhava em torno dos centros da Terra e percebi que em dado momento havíamos atravessado a superfície e mergulhado de novo no céu estrelado. A noite de uma limpidez sem fim, cravejada de estrelas, era um convite ao descanso e à paz. Respirei fundo e senti que o ar era pacífico e leve. Como é a sublime e bela superfície em que habitamos. Vi, de longe, os continentes e aguardei que Orcus me recolocasse em terra firme. Ele sorriu. Voltaremos já. O Senhor que nos deu a vida, situou-nos no mundo para o trabalho. Confiemos nele. Vi a Via Láctea e as grandes constelações que flutuam na imensidade como quem contempla velhos amigos e criaturas familiares. Havia em minha alma um imenso amor por tudo. Eu sabia agora que nas profundezas vivem aqueles que se esqueceram da lei de Deus e cuja visão permanece em meu espírito como um pesadelo. Abracei-me mais ainda a Orcus e beijei-o na face. Orcus sorriu. Eis a nossa terra, disse ele. Amemo-la com carinho. Depois disso, começou a descer. Meus olhos felizes, contemplando o universo estrelado, viam Deus em toda parte. Fim.